Olá, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio da série de estudos do Livro dos Espíritos. Essa obra tão importante e fundamental para estudarmos o Espiritismo. Eu sou o Moacir e essa semana estudaremos as perguntas 4, 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Mas antes da gente iniciar, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos episódios e conteúdos que a gente posta aqui no YouTube. A pergunta 4 do Livro dos Espíritos é a seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra da humanidade, e a vossa razão responderá. Ainda tem um comentário de Allan Kardec que diz o seguinte: para crer-se em Deus, basta-se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Percebam o seguinte: a existência de Deus se expressa cada vez mais em todos nós pelo amor que dispensamos aos outros. Quanto mais amamos, mais sentimos a presença de Deus. Ou seja, quando eu acho que eu não sinto Deus, ou eu acho que Deus não existe, ou eu penso o seguinte: olha, não é possível que isso esteja acontecendo na minha vida, porque Deus não está olhando para mim. Não. Deus está olhando para você. Deus está te sustentando. Deus está na sua vida e Deus está dentro de você. O que acontece é que a gente não percebe, porque a gente entra numa faixa de vibração diferente da do amor. E só sentimos a presença de Deus quando estamos amando. Quando o amor é a base da nossa vida, não o ódio, a raiva ou outros sentimentos. Basta que a gente observe o amor de uma mãe para um filho. Quando a gente observa o tanto que uma mãe ama um filho, ali a gente pode enxergar o amor de Deus. Ele é muito claro, a gente percebe. Porque Deus, de alguma forma, é um conceito que é difícil de explicar. Porque se a gente concebe que Deus sempre existiu, é muito difícil da gente compreender. Porque tudo na nossa vida nós estamos acostumados com um começo e com um fim. Tudo nasce, tudo morre, tudo começa, tudo acaba, mas Deus não. Deus sempre existiu. Então, com a nossa limitação, imaginar que não existe um começo porque ele sempre existiu, que ele está em todos os lugares, tempo e espaço, a gente tem muita dificuldade de compreender. E essa dificuldade, obviamente, ela é característica de nós espíritos encarnados, porque nós estamos limitados pelo corpo físico, por essa máquina aqui, que não é capaz de compreender algumas coisas pela nossa limitação cerebral mesmo, né? A limitação aqui do hardware, né? A gente não compreende algumas coisas, a gente vai compreender depois de desencarnados e assim, muito lá pra frente, quando a gente estiver muito evoluído, né? Tudo chega no momento certo, não existem coincidências, né? Não existem erros. E obviamente, né, a gente, como a gente sabe que Deus ele tá ligado ao amor, Deus é o ponto de ligação de todas as religiões. Então, não adianta a gente achar que a nossa religião é melhor, que a nossa doutrina é melhor, ou que outras são piores, ou eu critico o outro, né? Porque o que baliza é o amor, né? Tem uma frase tem uma situação do Chico Xavier que uma senhora chega para ele e fala assim: ó,
Chico, meu marido, ele é uma ótima pessoa, ele é bom, ele é justo, ele é trabalhador, ele é uma pessoa que todo mundo gosta, ele é uma pessoa que sempre tem uma palavra boa para trazer para as pessoas, mas ele tem um defeito enorme, ele não é espírita. E o Chico responde para ela, então ele não tem defeito algum. É isso mesmo, né? É o amor que baliza, não qualquer outra coisa. Né? Deus, né? Ele nos protege e nos inspira no amor, para que possamos nos desenvolver e para que o equilíbrio se manifeste em nossa vida como espíritos eternos que somos. Nós somos espíritos eternos. Lembrar que Jesus nos trouxe a mensagem do amor de Deus. E isso vem de todos os tempos, né? Se a gente pega Sócrates, Platão, né? Muito antes, séculos antes de Jesus, se a gente pega Moisés, 1.300 anos antes de Jesus, ou Jesus que está 2.000 anos de diferença de nós, todos eles falam do amor como a base para que a gente evolua. A gente não consegue evoluir sem o amor. Logo, percebemos mais ou menos a presença de Deus de acordo com o nosso grau de evolução. Quanto mais nos aproximamos do amor, mais estaremos perto de sentir a presença de Deus junto de nós. Eu sempre costumo contar uma história, que é a história do carvalho. Quando a gente olha na floresta, aquela árvore de dezenas de metros de altura, o carvalho, gigantesca, enorme, imponente, muito alta, frondosa, muito forte, né? Ela já foi uma semente. E uma semente pequenininha, bem pequenininha. E essa semente foi que, quando plantada na terra, depois de um século provavelmente, se transformou naquele carvalho enorme. Aquela semente evoluiu para aquela árvore enorme. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que aquela árvore precisava para ser árvore já estava naquela semente. Ela só se desenvolveu com a terra adubada, com o sol, com a água, com os nutrientes. Mas tudo que ela precisava para ser árvore já estava naquela semente. Assim somos nós. Tudo que a gente precisa para evoluir já está dentro de nós. A gente só precisa se desenvolver como a árvore. Nós somos criação de Deus. Deus está dentro de nós. A gente só precisa se desenvolver para que a gente atinja a maturidade espiritual. E a partir daí, a gente começa a sentir as benesses dessa evolução. Tudo tem um porquê. E precisamos entender, de fato, que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Compreender que tudo está num grau de evolução. Que nada é por acaso. Que nada está fora do plano. Que não tem erro. De acordo com Miramês, né, nós, em espírito, ainda estudamos o princípio da função biológica da humanidade. Ele fala que o corpo é a síntese do universo e a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando a humanidade se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. Repitamos, meus irmãos e minhas irmãs, o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo que não é obra da humanidade, e a vossa razão vos responderá. A pergunta 5 do Livro dos Espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta dos Espíritos. A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento,
se não tivesse uma base e ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. A transmissão dos nossos pensamentos pode fazer que percebamos mais ou menos Deus em nós. Fala assim, mas Moacir, você está falando que a transmissão dos nossos pensamentos pode fazer que a gente perceba mais ou menos Deus em nós? É isso mesmo, a transmissão dos nossos pensamentos. Nós aqui, né, no meio espírita, nós chamamos essa transmissão de pensamentos de vibração. Quando a gente vai ao centro espírita, a gente não ouve assim, vamos vibrar amor, vamos vibrar paz, vamos vibrar caridade, vamos vibrar tudo de bom que a gente tem. Essa vibração, o que é? São os nossos pensamentos. É quando transmitimos o pensamento na forma de vibração. Podemos vibrar amor ou ódio. A escolha é nossa. Percebam. E a gente se aproxima do que a gente com o que a gente tem sintonia. A gente se aproxima com o que a gente tem sintonia, como se fôssemos um rádio que ajusta a estação, sabe? Onde você quer. É assim. Se eu vibro amor, eu me aproximo e crio afinidade com quem vibra amor. Se eu vibro ódio, eu me aproximo e crio afinidade com quem vibra ódio. E aí, com encarnados ou com desencarnados. Percebam que entre nós aqui encarnados, nós percebemos grupos de pessoas que têm determinada afinidade, que gostam da mesma coisa. E elas se reúnem, elas se agrupam. É a mesma coisa com os desencarnados. Se eu vibro amor, se eu vibro caridade, se eu vibro bons pensamentos, aqueles que me elevam e me ligam a Deus, espíritos que se afinam com esse tipo de pensamento vão ficar próximos a mim. Se eu vibro ódio, vibro raiva, né, revolta, espíritos que se ligam com esse tipo de pensamento, vibração, é que vão se aproximar de mim. A escolha é nossa. De acordo com o Miramês, a mediunidade se estende em todas as direções, pelos caminhos da sensibilidade, na regência da lei do amor, onde a fraternidade abriu caminhos por meios da caridade. As pessoas sensíveis, querendo, podem negar, pois têm livre escolha em suas atitudes. Porém, elas conhecem quando os pensamentos nascem da própria mente, quando procedem de fontes espirituais, dado o peso magnético de suas vibrações. A consciência registra todos os valores e dá a conhecer à mente instintiva e atuante a procedência da conversa mental. Como o exemplo do rádio que eu dei, né? A gente sintoniza na estação, na emissora que a gente quer. E aqui acontece a mesma coisa. E quantas vezes a gente tá em algum lugar e de repente vem em nós um pensamento, você fala assim, mas isso não é meu. Por que eu tô pensando isso? Nossa, que estranho, eu nunca pensei desse jeito, eu nunca tive esse tipo de ideia. É porque não é nosso mesmo. É alguém que tá inspirando. Agora, o jeito que eu tô vibrando é que vai fazer com que essa mensagem, esse recado, ele seja de um espírito que venha para me ajudar ou de um espírito que venha para me prejudicar, para me obsediar. Porque a forma como eu vibro, eu abro portas para espíritos de um jeito ou de outro. E se eu vibro amor, se eu vibro caridade, se eu vibro coisas boas, eu aproximo de mim bons espíritos. E cada vez mais sinto dentro de mim a presença de Deus. E por fim, a pergunta 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas?
o que a espiritualidade nos responde? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensinamento, não seria universal. Não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Miriam Maisel nos ensina que a educação nos estimula para coisas mais nobres da vida. A gente sabe disso, né? No entanto, ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. O que a gente precisa entender é que a educação, ela é um processo. Ela não começou nessa encarnação e nem vai terminar quando desencarnarmos. A educação espiritual, ela começou para nós quando fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes. E ela vai continuar por toda a eternidade, porque somos espíritos eternos. Ninguém morre. Ninguém morre. O que vai perecer é esse corpo físico, mas eu sou espírito, eu não sou um corpo. Então, a minha evolução, meu processo de aprendizagem, ele vai perdurar por toda a minha existência que é eterna. A gente nunca deixa de aprender. E, obviamente, cada encarnação que nós temos é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente evolua mais rápido, para que a gente adquira conhecimentos e habilidades, valores que vão nos ajudar na caminhada como espíritos eternos que somos. O que a gente não pode é deixar, perder o espírito de aprendiz. Achar que já sabe tudo, achar que já está completo. Não existe ninguém completo. A gente vai aprender sempre. O importante é que a gente tenha consciência de que cada um de nós tem a própria trajetória. E que nós estamos aqui neste plano, encarnados aqui todos juntos, para evoluir. Mas sem pressa. Porque aqui não é uma corrida. A gente não precisa ter pressa. Não é corrida. Todo mundo vai chegar no mesmo ponto, mas cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada um da forma que pode e consegue. Por isso que é tão injusto quando nós nos comparamos uns com os outros. Porque se estamos encarnados aqui nesse planeta, tá todo mundo mais ou menos parecido. Não tem ninguém muito evoluído. E quando aparece alguém muito evoluído, a gente percebe na hora, né? Quando aparece um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, né? Quando aparece um Mahatma Gandhi, quando aparecem esses espíritos muito evoluídos, a gente percebe rapidamente, né? Mas somos todos muito parecidos. Mas o que a gente precisa entender é que quanto mais rápido a gente optar pelo amor, mais rápido a gente evolui. O que eu quero dizer é que evoluir na direção de Deus é uma escolha. Quanto mais estudamos e evoluímos moralmente, mais sentimos a intuição da presença de Deus junto de nós. E para finalizar, não há forma melhor ou mais efetiva para evoluirmos do que colaborarmos com a evolução das pessoas que estão à nossa volta, que a gente chama de próximo. Lembrem-se do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente compreender que a gente só evolui, e a única forma de evoluir é amando o próximo, respeitando e colaborando com a sua evolução, mais rápido a gente evolui. É a única forma de aprendermos, é colaborando com a evolução do próximo. Eu espero que vocês estudem as questões 4, 5 e 6 do Livro dos Espíritos, que esse vídeo seja muito bom para vocês e até o vídeo da semana que vem. Um beijo a todos e fiquem com Deus.